Seu negócio está travado porque você reage a ele como se fosse seu pai e sua mãe te avaliando aos 6 anos de idade. Eu sou Sam Noronha e eu transformo o seu negócio em sua jornada de expansão material e espiritual. Se seu negócio está travado, é muito importante que a gente olhe para a relação entre seu negócio e a sua infância. O que é que eu quero dizer com isso? Você, muitas vezes, ou quase sempre, sente trava antes de dar o próximo passo. Muitas vezes é um medo de produzir conteúdo, uma necessidade de saber qual a decisão certa em relação aos investimentos que eu vou fazer, é uma necessidade de saber qual é a decisão certa em relação ao produto que eu vou lançar. E isso não necessariamente é uma falta de clareza, isso é uma memória emocional. O que é que significa uma memória emocional? Significa que você está projetando o seu passado no seu presente. Só que o seu negócio é o seu presente, seu negócio não é o seu passado. O que acontece hoje na sua vida e o que vai acontecer na sua vida daqui para frente não é uma reprodução do passado, são novas ações, novas oportunidades. E a gente vai mergulhar profundamente no como isso acontece, por que acontece e como você resolve esse problema. Combinado? Então, vamos voltar lá para a infância de praticamente todos nós, inclusive a minha. Você estava ali na mesa, comendo com seus pais, e você estava mexendo no açucareiro, e sua mãe dizendo, falando, não mexe no açucareiro, você vai derramar o açúcar. E você lá brincando, você estava se divertindo, e aí, não mexe que você vai errar. Não faz isso no meio da sua diversão. A mensagem que você recebe. Não faz isso que você vai errar, não faz isso que você vai errar, não faz isso que você vai errar. Perceba que a mensagem que te foi passada não foi cuidado. Você está prestando atenção no que você está fazendo? Não, foi não faça porque você vai errar. Então, vamos entender o que essa mensagem está significando para o seu inconsciente. Você não erra quando você não faz. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E aí o que é que acontecia? Você ia e derramava o açúcar e você levava uma bronca. E quando você levava uma bronca, de repente, você estava no, meu Deus, que criança fofinha, que legal, estamos aqui brincando, estamos num ambiente legal. E aí, frequentemente, o ambiente se transformava e, de repente, mesmo que não viesse uma punição, você poderia ter a sensação de que o amor te era retirado ou a sua validação era retirada. Ou você ficava com vergonha ou frustrado consigo mesmo e a reação que existia é: mas que besteira! Para com isso! Não sente isso! Não, isso não faz sentido. Para de chorar. Então, a validação do que você estava fazendo, do que você estava sentindo, daquilo, de toda aquela interpretação pela criança do que estava acontecendo é retirada. Frequentemente, o amor é retirado e as mensagens que são passadas são sempre no sentido de não sinta, isso não faz sentido, as coisas como você interpreta não fazem sentido. Não confie no que você está entendendo sobre a realidade, porque você não tem capacidade de discernimento. A gente diz para as crianças o tempo inteiro: você não tem capacidade de discernimento. E aí depois a gente vira para um adulto e diz: como assim você não tem capacidade de discernimento? Depois da vida inteira. Assim, durante toda a nossa formação, você não tem capacidade de tomada de decisão, você não sabe o que você está fazendo, eu sei mais do que você. Então, me obedeça. E aí, viramos adultos, e aí as pessoas nos perguntam: por que você está seguindo os outros? Não segue as pessoas, não obedece as pessoas cegamente. Mas se eu não obedeço, eu faço o quê? Cadê o meu mentor que vai me dizer qual o próximo passo que eu vou dar no meu negócio? Cadê o professor dos 347 cursos que eu vou fazer para aplicar a técnica? Porque se eu sair da técnica, eu vou errar. E é por isso que meu negócio não funciona, porque eu tentei uma técnica e a técnica não funcionou. O que é uma absolutamente mentira. Isso é uma absoluta mentira, tá? Mas então, voltando para aquela infância, então você percebe como fosse no castigo, no grito, ou simplesmente aquela mãe parou, respirou fundo e você sentiu naquele momento que você perdeu o amor, porque não tá tudo bem. Não tá tudo bem.
Não tá tudo bem errar. E foi essa a mensagem que você recebeu ao longo de sua vida inteira. Porque quando não era na sua família, talvez a sua família tenha sido muito acolhedora, mas você recebeu essa informação no grupo de amigos onde você estava. Você cometeu um erro e riram da sua cara. Ou você, ou alguém, outra pessoa, às vezes não aconteceu com você. Frequentemente você via que pessoas que saíam do padrão das ações aceitáveis, elas eram punidas, ridicularizadas, né? Então, você, pela observação do que acontecia com outras crianças, você era criança quietinha, que fazia tudo certinho, mas você estava observando constantemente o que acontecia com os outros, e a punição do outro é a nossa punição também. Então, isso pode ter acontecido na escola, nos seus círculos de amigos, isso certamente aconteceu na faculdade, isso aconteceu se você não foi na faculdade também, né, os espaços educacionais de todos os tipos, inclusive os espaços de trabalho, nossos espaços de interação social, quase 100% das vezes são baseados em punição e recompensa. E quando você cria as regras com punição e recompensa, inclusive todo o direito, ele tende a ser voltado para isso, com exceções das exceções, né? Essa lógica de punição e recompensa que parece muito óbvia que é algo que funciona, isso é uma mentira, porque isso funciona para você treinar pessoas para obedecer e agirem com base no medo, e agirem com base no medo, na culpa, na vergonha, e pelo, elas não se movem por emoções que conectam elas com a abundância. Elas se movem por emoções que conectam elas com o lugar de escassez. Eu vou fazer algo porque falta, eu vou fazer algo porque eu tenho medo de não fazer, né, do resultado se eu não fazer. Eu vou fazer algo porque eu tenho vergonha do que vai acontecer se eu não fizer. E todo o nosso fazer e todo o nosso não fazer é baseado nisso. Só que isso é muito grave em todos os níveis da nossa vida, mas especialmente quando a gente vai empreender, porque isso vai completamente de encontro ao significado do que é empreender. Qual é a diferença entre alguém que empreende e um funcionário? Um sócio é um tomador de risco e um funcionário não. O que é que eu quero dizer com o tomador de risco? O próprio conceito, a própria definição é que a pessoa que é dona do negócio, ela assume o risco do negócio. Se o negócio quebrar, o risco é dela, o risco não é do funcionário. Direito do trabalho. Sim, eu sou formada em direito. O risco não é do funcionário, o risco não é dos devedores, na maior parte das vezes, perdão, o risco não é, né, de quem fez os investidores, perdão, o risco não é dos investidores no geral, né, em alguns investimentos sim, a gente assume risco, mas o risco é principalmente do dono do negócio, o risco não é nem frequentemente do administrador do negócio, porque normalmente o administrador do negócio é funcionário. O risco é do dono do negócio. E você percebe que na própria definição de negócio está o risco. E o que é que acontece? A gente fica no loop mental de que eu não posso assumir risco, de que não é seguro. E é muito louco, porque constantemente o nosso corpo vai responder assim. Né? Eu estou diante do risco, eu tomo coragem, eu assumo o risco. E eu fico muito próximo de, aspas, dar ruim ou de assumir riscos maiores, significa passar para o próximo nível do seu negócio. Eu estou muito próximo de assumir riscos maiores, meu corpo trava. Meu corpo fica, ai meu Deus, o que é que vai acontecer agora? Ai, será que eu estou fazendo certo? Eu vou fazer mais um curso, eu vou fazer mais uma mentoria, eu vou dar mais um passo, mas para dar esse passo eu preciso de alguém, meu mentor, meu professor, ou um funcionário, um colaborador que eu vou contratar e vai resolver todos os meus problemas, só que não. Eu preciso que essa pessoa diga que eu estou fazendo certo, eu preciso que ela me valide e diga que vai ficar tudo bem. Só que, meu amor,
Não tem voz externa que seja mais alta do que sua voz interna. Porque se for, significa que você está projetando nessa pessoa, nessa solução, é, a salvação, né? Do seu, a sua segurança, a salvação do seu próximo risco. Só que não está, só que não está, né? Você coloca no seu mercado, você coloca nos professores de marketing digital, nos mentores de negócios, você coloca no externo essa figura de autoridade que no final das contas são seus pais. Você é aquela criança de 6 anos de idade e você está projetando no mercado, nos seus clientes, nos seus leads, nos seus seguidores do Instagram, você está projetando a figura de autoridade dos seus pais. E aí, por isso que quando a gente chega nesse lugar em que eu não consigo passar para o próximo nível do meu negócio, é perigoso, é arriscado, parece ameaçador, e o meu corpo não vai me permitir seguir adiante num contexto que ele entende que é perigoso para mim. Eu não vou conseguir dar o próximo passo se eu sinto que isso é uma perda de segurança, mesmo se isso significar que eu não vou crescer no meu negócio. Se eu, por exemplo, der um passo, eu tive a coragem, eu fiz um lançamento, eu faturei muito mais, eu tive um recorde de faturamento. E aí eu cheguei naquele nível que eu queria. Eu rompi o teto de vidro, né? Meu teto de faturamento sempre foi 15 mil reais, 20 mil reais. E aí eu consegui fazer um lançamento que rompeu esse teto. E é muito possível, muito provável até que no mês seguinte, nos meses seguintes, eu não tenha mais energia para eu faturar nem que fosse o mínimo para pagar minhas contas. E por isso tantos empreendedores vivem nessa montanha russa, porque meu corpo diz: crescer não é seguro, crescer é muito arriscado. Agora, como eu não conseguia lidar com 10 mil reais, como é que eu vou conseguir lidar com 20 mil reais? Eu não tenho responsabilidade para isso, eu não sou adulta. Eu não tenho discernimento. Você não sabe o que você está fazendo, eu sei, me obedece. Eram essas vozes que a gente escutava. Então, como é que eu não tinha discernimento antes? Em que momento eu desenvolvi discernimento, meu Deus? E a gente entra nessa luta interna de, mas eu sou uma adulta, eu tenho discernimento. Só que nosso corpo, ele tem a memória somática. Ele tem a memória somática. E se a gente não dissolver no corpo essas manifestações das nossas memórias, a gente não consegue avançar. Então, quando a gente fala de empreender, a gente precisa entender que existe um trabalho de, ok, é necessário conhecimento técnico sobre marketing, sobre vendas, produto, é necessário ter estratégia, é necessário ter conhecimento sobre a administração de negócios, certamente. Mas não é a técnica que vai te levar para o próximo nível. O que vai te levar para o próximo nível é uma permissão interna, porque quando você chega nesse lugar de alinhamento, que é energético, que é corporal, que é emocional e que é mental também, quando você chega nesse lugar de alinhamento, aprender a técnica e aplicar a técnica é uma questão de sentar a bunda na cadeira e fazer o que é necessário fazer. Mas quando você não chega nesse lugar, você pode ter acesso a todas as técnicas que você quiser. Seu corpo não vai ter energia. Chegar na hora, não, eu tô aqui super empolgada, eu tô com a energia, e aí na hora eu digo a coisa errada. Eu não controlo, eu digo a coisa errada. Ou então eu tô aqui super empolgada, super acreditando em meu produto, vou falar o preço, eu dou uma engasgada. O inconsciente de meu cliente percebe minha insegurança e ele diz: eu vou pensar melhor. Então, se o seu corpo não está te permitindo esse próximo passo, a resposta não é você atropelar o seu corpo e dizer: eu vou fazer isso. A resposta é acolher esse corpo. E aí eu quero te convidar a fazer isso nesse exato momento. Porque é uma coisa muito simples e, claro, tem muitas camadas e não é assim.
uma solução de 5 minutos que para a maioria das pessoas vai resolver, para algumas vai resolver, a gente vai chegar lá em outros vídeos, mas agora eu quero que você visualize, vamos lá comigo, visualize um desafio, um ponto do seu negócio em que você está se sentindo travado. Está visualizando? Eu vou te pedir para fazer uma coisa desconfortável agora. Se você está assistindo acelerado, desacelera, tá bom? Eu também assisto o vídeo acelerado, tá tudo bem. Eu quero agora te pedir para você fazer esse experimento. É um experimento. Então, coloca as mãos no coração, tá bom? Ancora seus pés, ou a base da sua coluna e seus pés, se você puder, se você estiver sentado. Respira fundo junto comigo. A gente só vai respirar 3 vezes, isso vai ser muito rápido, tá bom? Solta. E agora, quando você inspirar de novo, eu quero que você visualize seu coração expandindo. E quando você soltar, você está soltando sua tensão. A gente está aumentando a coerência entre seu coração e seu cérebro. Visualize seu coração expandindo, sente seu coração. Sente o seu coração pulsando na sua mão. E agora visualiza esse desafio. Mergulha nessa sensação desconfortável. Qual é essa sensação? Tem algum sentimento desconfortável? Pode ser um medo, pode ser uma vergonha, pode ser uma culpa, pode ser uma frustração, pode ser uma raiva, uma amargura. Você consegue nomear? Fica aqui no desconforto comigo. Você consegue se repetir agora para si mesmo. Eu me amo, mesmo sentindo o que eu estou sentindo. Eu posso me validar. Eu me valido sentindo o que eu estou sentindo. Eu estou fazendo o meu melhor. É bem desconfortável isso, né? Mas eu estou aqui junto comigo e eu não vou me abandonar. Solta pela boca. Eu sempre posso contar comigo. Eu sempre vou me validar e me acolher. Pode ser que venham as lágrimas, pode ser que venham bocejos. Respira bem fundo. Solta. Foi forte isso? Foi forte por aqui. Esse processo é justamente a gente pegar aquela criança que não escutou isso, que não recebeu isso, ou que recebeu isso de forma condicional, às vezes, não todo o tempo, a gente vai acolhê-la. E a gente vai fazer pela nossa criança hoje o que não foi feito antes, sem nenhuma culpa, sem de forma alguma desonrar o esforço maravilhoso que nossa família, nossos professores, nossos chefes fizeram no passado. Não tem culpa nenhuma. Eles fizeram o melhor deles. Está todo mundo fazendo o seu melhor e você está fazendo o seu melhor agora. Mas a 99% das pessoas no mundo estão vivendo sem consciência, sem olhar para dentro. Então é muito natural que elas acabem machucando umas das outras. A gente pisa no pé dos outros quando está dançando, é natural. É só se a gente não dançar que a gente não pisa no pé, né? A gente só não vai machucar os outros se a gente não se relacionar. E eu quero trazer para você que você não está procrastinando, você não está se auto-sabotando, você está tentando se proteger, né? Porque o seu sistema nervoso, ele quer ficar onde ele já conhece, onde é seguro, onde ele já sobreviveu. Não importa quão pequeno seja esse lugar. Então, você pode estar trabalhando, se acabando de trabalhar para ter o resultado de faturar o dobro que você quer e você não consegue porque você não está levando junto com você essa criança. Você não está levando junto com você o seu corpo, o seu sistema nervoso.
Seu sistema nervoso precisa estar regulado. Aí você faz isso através dessa prática constante e consistente de se acolher, que tem essa forma que eu te ensinei agora, mas tem muitas outras formas, né? Tem uma infinidade de terapias, de possibilidades de você dissolver no corpo realmente essas memórias. Então, inclusive, em inglês a gente tem o termo reparenting, né? Que é você se tornar internamente esse adulto que é uma referência de segurança para você, que a sua criança precisava e a sua criança continua precisando aí dentro das suas memórias e do seu inconsciente. E você vai ensinando para o sistema: eu posso tomar riscos e continuar sendo amada, eu posso errar e continuar sendo amada e validada, eu posso crescer e continuar segura, porque eu sempre vou estar comigo mesma. Não é simplesmente uma conversa mental, esse é um ponto muito importante, é realmente você vivenciar uma experiência corporal de segurança. Não adianta você fazer afirmações positivas para o seu cérebro, é muito importante que você saiba disso. As afirmações positivas, elas têm um lugar fantástico, elas funcionam, mas elas só funcionam se seu inconsciente se abre para elas. Quando o seu inconsciente não acredita no que você está falando, você vai gerando mais resistência àquilo que você quer que seja verdade. Então você precisa ter o seu corpo, né, o seu sistema nervoso regulado para que as afirmações elas de fato funcionem. Não adianta ficar simplesmente repetindo, porque inclusive já tem experimentos que mostram muito claramente o efeito negativo quando a pessoa usa afirmações positivas, mas não acredita nelas, tá bom? Então, quando o seu corpo está nesse lugar de segurança, você vai entender: opa, eu não tenho 100% de clareza, mas é seguro agir, porque a minha clareza, ela se revela completamente na minha ação. Eu trabalho muito, muito com a ação curadora. Por quê? Porque a ação, ela vai te dar informação sobre até o que ponto você está confortável caminhar ou não. A ação vai te dar a informação sobre você está se sentindo seguro? Não. Você precisa fazer mais trabalho interno antes de agir mais. E ela vai te dar clareza. Opa, por aqui não. Eu caminhei um pouquinho para cá, não é essa direção, eu vou pivotando. E a gente vai pivotando na nossa ação. Então, a clareza ela é uma consequência de segurança e ação, porque eu só vou conseguir agir de forma consistente na segurança. Se você não estiver segura, você pode até começar a agir, depois você trava, ou você até volta para estágios anteriores ao que você já tinha atingido, tá bom? Não se força. E é sobre isso o empreender iniciático. Quando a gente empreende nesse nível, que não é simplesmente executar, aplicar técnicas, a gente está falando de um rito de passagem que ele é interno. É justamente quando eu falo de eu, o seu negócio, ele é o seu caminho de expansão espiritual e material, é porque quando a gente vai se conectando com esse profundo amor interno, incondicional, é a conexão com o divino. E quando a gente empreende a partir desse lugar, isso reverbera para nossos clientes, para nossos leads, para nossa equipe. Isso reverbera para o mundo inteiro. E aí a gente vai para, ok, eu quero expandir, mas antes da expansão precisa começar dentro, em um novo nível de maturidade emocional, em um novo nível de autorresponsabilidade, em um novo nível de capacidade de se sustentar internamente. Não é uma questão de você fazer mais, de você trabalhar com mais esforço, é uma questão de você ter capacidade interna de sustentar mais, e essa expansão interna ela acontece na segurança do seu corpo, na segurança, na regulação do seu sistema nervoso. Então, a gente fala no empreender iniciático dos 4 corpos, eles precisam estar todos alinhados. Então, o que minha mente quer fazer precisa estar alinhado com o que meu corpo permite, com o que as minhas emoções apontam, porque minhas emoções, elas são informações valiosas sobre o que está acontecendo, onde eu estou, para onde eu quero ir, para onde eu consigo ir nesse momento, né? E aqui a gente tem outros vídeos que falam bastante sobre a questão da manifestação e esse lugar de manifestar a partir
da ansiedade, do medo, da culpa, da vergonha e a diferença de manifestar a partir de um lugar de segurança, autoconfiança, de empolgação, de prazer. Então, muitas vezes, você sabe exatamente o que você precisa fazer, mas o seu corpo não está acompanhando. E a gente, nesse 3D, passa por processos, né? A gente passou aí por uma vida inteira escutando as mensagens que agora a gente está desfazendo na nossa cabeça, desaprendendo. E quando a gente pensa a partir do 3D, a gente de fato tem que passar por processos, mas quando a gente pensa no nível realmente iniciático, quando a gente vai para um lugar de entender que a gente vai para o 4, para o 5D, a gente entende que o tempo é dobrável, que o trauma que levou 20 anos para se construir eu posso fazer em segundos. E só que isso são níveis que a gente vai conversar em outros vídeos, não nesse. O que eu quero trazer aqui é o seu campo, ele está trazendo informações poderosas que se revelam a partir do seu corpo. Então se conecte com seu corpo e perceba esse trabalho que foi feito para te trazer onde você está. Nessas reações somáticas, nessas memórias somáticas, ele precisa ser desfeito. Você consegue, com esse exercício, se você fizer todos os dias, a todo momento, isso que eu te ensinei hoje, você vai ver a diferença brutal que você vai perceber no mesmo dia, na mesma hora, você já deve ter percebido, mas em uma semana, você se repetindo essas palavras gentis, você vai ver como é absolutamente diferente. E se você quiser um suporte para que você faça todo esse processo iniciático, aqui embaixo você também vai encontrar informações de como eu posso te acompanhar nesse processo para expansão espiritual e material de sua empresa para você atingir os níveis que você ainda não tem conseguido. Mas aqui, com o conteúdo gratuito que você já tem disponível aqui, você já pode caminhar bastante. É uma questão do seu tempo, também não se atropele em relação ao seu tempo. Eu faço esse convite para você e, acima de tudo, o convite de não espere você chegar num burnout, não espere o seu corpo dizer daqui eu não passo, não espere o seu corpo dizer eu não aceito mais essa situação, eu não aceito mais ser tratado assim, para você entender que você precisa mudar. Isso impacta seu negócio, mas isso impacta a sua vida como um todo. Então, pelo seu negócio, pela sua família, por si mesmo, chegou a hora de você abraçar o seu corpo, para que esse processo de empreender, para que esse próximo nível ele não seja assustador, ele não seja pesado, ele não seja solitário, ele seja justamente o seu rito de passagem que vai acontecer com prazer, com diversão. Então, espero que essa mensagem tenha tocado seu coração. Seu negócio não está aqui para te punir, ele só está revelando até onde é seguro para você crescer. E para você dar o próximo passo, você precisa se acolher mais. Seu corpo está esperando esse abraço seu. Um beijo grande. A gente se vê no próximo vídeo.